noite, pessoal. Meu nome é Marina, eu sou coordenadora do curso CEFIN aqui da FIPECAF, de Controladoria, Contabilidade e Finanças. E hoje a gente está tendo um convidado, que é o nosso professor aqui do CEFIN, o professor Giovanni Brito. Ele vai falar um pouquinho sobre o IFRS 9. Mas eu só queria comentar com vocês, como ele é muito extenso e a gente vai ter mais ou menos 20 minutos para a gente estar discutindo sobre o tema, a gente vai focar hoje em mensuração de perdas esperadas e ativos financeiros. Então, assim, se vocês tiverem interesse de repente, vocês tirarem dúvidas sobre outras partes do IFRS 9, manda pra gente pelo Facebook ou e-mail, que a gente vai tentar marcar um outro para estar falando sobre isso, tá? Então, professor, obrigada pelo convite, por aceitar, né, o nosso convite. Ele falou um pouquinho no congresso sobre esse tema, né, foi aí uma sala lotada para discutir sobre isso com várias questões, então a gente resolveu trazer para vocês. Obrigada mais uma vez de ter vindo e me conta um pouquinho da história, né? O que a gente gostaria de saber, uma das perguntas que os alunos sempre fazem é por que o IFRS 9 surgiu? Em primeiro lugar, queria agradecer a professora pelo convite, a FIPECAF também, essa casa que eu trabalho há mais de 20 anos, é um orgulho pertencer a essa casa. Bom, o IFRS 9 a IFRS 9 é um dos pronunciamentos mais complexos e abrangentes de todo o conjunto de normas do IASB. E, diferentemente de outros pronunciamentos, a IFRS 9 surgiu no meio de uma crise que abalou a economia do mundo todo, que foi a crise financeira dos anos de 2008 e 2009, que começou nos Estados Unidos, e depois se alastrou para diversos países da Europa e outros países do mundo. Naquela época já havia uma discussão sobre a modernização das regras de mensuração de instrumentos financeiros, já havia sendo discutido esse assunto, mas a crise trouxe à tona uma das preocupações no mundo financeiro e econômico, que é um critério de mensuração que não seja tempestivo e adequado para que o balanço das entidades, especialmente das financeiras, representasse adequadamente o risco a que elas estão expostas. A IFRS 9 ela traz alterações nos critérios de reconhecimento, classificação e mensuração de instrumentos financeiros, traz alterações nos critérios de reconhecimento de perdas esperadas dos ativos financeiros, que é o que a gente vai falar um pouco mais, e também sobre as regras de contabilidade de hedge. A parte de mensuração de perdas esperadas foi um dos grandes pilares em que a crise econômica fortaleceu, levou à discussão nos países do G20 e posteriormente nos reguladores contábeis, IASB e o FASB principalmente, sobre uma forma mais adequada de as regras contábeis incorporarem as perdas nos balanços dos bancos. A conclusão que se chegou à época da crise era que as perdas elas não estavam adequadamente reconhecidas, ou, na terminologia que ficou conhecida na época, as perdas eram muito tardias e eram insuficientes para cobrir as perdas. E aí, a IFRS 9, assim como o FASB fez também com as suas regras, que vieram a ser aprovadas um pouco mais tarde, o IASB aprovou em 2014 a IFRS 9, que reconstrói a forma como as perdas são reconhecidas nos balanços dos bancos. E aí, qual que é a grande diferença do regime atual, né, a IFRS 9, que entrou em vigor esse ano, 2018, com a regra anterior da IAS 39? A principal mudança é a forma como as perdas, o tempo em que as perdas são reconhecidas. No IAS 39, a metodologia de reconhecimento de perdas é o que a gente chamava de baseado em perdas incorridas, ou seja, uma entidade só reconhece uma perda com risco de crédito quando há um evento de risco ou quando há uma evidência objetiva de que a entidade vai sofrer uma perda.
Na prática, isso se transforma na inadimplência, ou seja, o banco só reconhece, ou a entidade só reconhece o risco de crédito quando o tomador de crédito, ou o cliente, ou o sacado do recebível, ou a contraparte, deixar de pagar uma prestação, uma parcela. Ou seja, você já teve o evento de risco ocorrido. Na IFRS 9, esse momento do reconhecimento da perda ele é antecipado. Ou seja, o banco ele tem que reconhecer a perda já na originação, ou já no momento em que aquele ativo é reconhecido inicialmente no balanço. Por quê? Porque a maioria dos ativos, se não todos eles, embute algum nível de perda esperada. Né? Ou seja, se você já tem uma perda que você espera que vai acontecer ao longo da vida daquele instrumento, você já reconhece na sua originação. Você não espera que o evento de perdas aconteça efetivamente na prática, quando a inadimplência acontece, mas você já antecipa esse evento. E quais são as consequências disso? Do ponto de vista financeiro, você tem um incremento na provisão, porque você passa a fazer a provisão antecipadamente e aí na dinâmica da sua carteira, dos seus ativos financeiros, essa provisão vai ser majorada porque você já tem uma expectativa que se materializará ao longo do tempo. Do ponto de vista de gestão, tem algumas implicações importantes também. Por quê? A mensuração baseada na perda incorrida, ela é muito mais simples, ela é mais objetiva. Você espera acontecer o evento e você reconhece a perda quando aquele evento ocorre. A mensuração baseada na perda esperada, ela é mais complexa, ela é mais subjetiva e ela depende da entidade ter uma área de gestão de riscos que consiga projetar cenários e mensurar perdas esperadas muito mais sofisticada. Professor, eu posso entender então que, na verdade, o que aí, antes da IFRS 9 se entendia era tardio, né? Porque já tinha acontecido. Então a ideia é se prevenir, ou seja, antecipar para que a gente tenha como gerenciar esse risco, né? Mas aí a minha pergunta seria em relação aos custos para as entidades, né? Então, assim, se você precisa ter uma área que controle melhor, provavelmente você teria um custo maior para poder fazer esse tipo de controle. Faz sentido? É o que o mercado vem fazendo, abrindo áreas para isso, trabalhando um pouquinho já? Tem alguma mudança em relação a isso? Você tocou num ponto importante. Os custos de implementação da IFRS 9 são elevados. Por quê? Porque você tem que ter... Principalmente do ponto de vista de mensuração, você vai ter que ter sistemas, metodologias, modelos para conseguir prever qual que é o nível de perdas que você vai ter naquela carteira, que você não precisava antes. Se a gente pensar qual que são as empresas que são mais impactadas pela IFRS 9, são os bancos, obviamente, porque eles têm ativos financeiros com risco de crédito, uma participação relevante das suas carteiras, aproximadamente 60% a 70% dos seus ativos. As empresas que também não financeiras, mas que têm recebíveis, que vendem, também estão expostas a esse risco. Essas têm mais dificuldade porque, em geral, não tem uma área de modelagem, uma área de mensuração desenvolvida. Os bancos, por outro lado, eles, por demanda da regulação prudencial, a regulação dos órgãos de supervisão bancária, eles já têm modelos de mensuração de perdas, tanto para a gestão dos seus produtos, para a precificação e principalmente para alocação de capital, no caso dos bancos que estão sujeitos ao Acordo da Basileia, já tem esses modelos implementados, então eles já dominam essa metodologia de mensuração de perda esperada. Então, para eles, o impacto é menor do ponto de vista operacional, muito embora ele seja relevante ainda assim, né? Vou te dar um exemplo prático
de algo que influencia, que traz custos para o banco. Um dos critérios de mensuração de perda de ativos financeiros que os bancos têm que ter, as empresas têm que ter, é o chamado aumento significativo de risco, que é quando que um ativo mudou significativamente o seu risco em relação ao risco que ele tinha na originação. Tá? Então, teria algum exemplo de produto? Por exemplo, vamos imaginar um banco que faça um financiamento de veículo. Tá. Né? Então, ele sabe que, historicamente, naquela carteira de financiamento de veículos, ele tem uma perda de 2%. Okay. Se ele acha que o cenário macroeconômico não vai sofrer mudanças significativas, é razoável que ele considere que a perda esperada vai continuar no nível de 2%. Okay. Ou pode ser que ele tenha mudado o apetite a risco também. Mas supondo que essas coisas, a política de crédito e o cenário econômico estão constantes, é razoável supor que ele vai imaginar o mesmo nível de perdas esperadas. Só que por algum motivo que ele não previu, as condições econômicas mudaram, as condições de negócio mudaram, ele pode ter algumas transações, algumas operações que sofrem um aumento de risco. Vou dar um exemplo. Ele imaginou que o nível de desemprego fosse se manter constante, mas o desemprego aumentou, o desemprego impacta a capacidade de pagamento das pessoas que tomam financiamento de veículo, ele teria um aumento significativo de risco em algumas operações. Então, se ele previa, por exemplo, que a perda esperada era de 2%, e para algumas operações a perda esperada aumentou, por exemplo, para 5%, ele tem que mudar a regra de contabilização dessas operações que sofreram aumento significativo de risco. Ele vai passar de um regime que a gente chama de estágio 1 para o estágio 2. Eu já volto nesse ponto, mas só para fechar aquele raciocínio do impacto operacional em custos de implementação, para ele saber esse 2%, esse 5%, ele tem que guardar nas suas bases de dados qual que é o risco esperado no momento da originação. E a cada data de balanço, ele tem que fazer uma comparação. Qual que era o risco na data da originação e qual que é o risco agora. Então seria uma reavaliação? Ele já faz essa reavaliação do ponto de vista de gestão. Só que agora ele vai ter que manter armazenados alguns dados da operação original para fazer essas comparações e decidir se essa operação vai mudar de estágio. Então aí a gente estaria de sistema. Então, ou seja, precisamos impactos, de sistema. Os impactos em sistemas são relevantes. Okay. Aí nessa questão, só destacando, fechando esse ponto, nessa questão dos estágios, então a regra da IFRS 9 é que os ativos eles são mensurados em 3 grandes critérios que a gente convencionou chamar de estágios, que são o estágio 1, o estágio 2 e o estágio 3. No estágio 1, a mensuração ela considera a perda esperada para os próximos 12 meses a partir da data de balanço. Que transações que tem no estágio 1? As transações que não sofreram um aumento significativo de risco, ou seja, aquelas cujo risco na data de balanço é aproximadamente o mesmo risco da originação. Ou seja, elas estão dentro do nível de risco normal do banco e cuja precificação, teoricamente, cobre. Então, a taxa que o banco cobrou, que a empresa cobrou daquela operação, cobriria aquela perda dentro dessas condições normais no estágio 1. No estágio 2, são aquelas operações que sofreram um aumento significativo de risco, como esse exemplo que eu dei. Então, uma pessoa perdeu o emprego e aí ela começou a ter dificuldade de pagar as prestações, essa operação ela tem que ser migrada do estágio 1 para o estágio 2. Então, no estágio 2 são aquelas operações que já estão com início de deterioração. Podem nem estar inadimplentes, ou seja, eu posso nem ter um evento de perdas ainda objetivo. Mas o banco, pela sua gestão, pelos seus modelos, identifica que houve um aumento do risco dessas exposições. Essa mudança do 2 para o 5. Né? Então, a gente estaria fazendo essa mudança do grupo 1, né?
para o 2%, a partir desses 2% passaria para o 5%. A partir daquela perda esperada que ela calculou. E aí, nesse grupo 2, no estágio 2, a regra de mensuração muda. Deixa de ser a perda esperada de 12 meses e passa a ser a perda esperada para a vida toda da operação, que é o que a gente chama de perda esperada lifetime. O que é a perda esperada lifetime? Bom, explicar um pouquinho melhor o que é perda em 12 meses. A perda de 12 meses é a diferença entre o fluxo de caixa, o valor presente do fluxo de caixa contratual e o valor presente do fluxo de caixa que eu espero receber, dadas aquelas condições atuais, só que considerando eventos de perda que podem acontecer nos próximos 12 meses. Então, se o cliente deixar de pagar nos próximos 12 meses, quanto que eu teria de perda? Mas isso só para a gente falar um pouquinho para leigos, né, e a gente usar não significa que o produto seja de 12 meses. Não. Ele pode ser mais. Isso. É que seria o cenário nos próximos 12, uma janela de 12 meses. Seria isso? Isso. Seriam as perdas esperadas para os próximos, decorrente de eventos de risco que vão acontecer nos próximos 12 meses. Tá? Então, vamos imaginar um exemplo, um financiamento de veículos com prazo de 5 anos, que é um prazo normal para esse tipo de operação. Eu só vou considerar as possíveis inadimplências que ocorreriam nos próximos 12 meses. E aí, para as operações que sofreram um incremento significativo de risco, o banco migra para o estágio 2. No estágio 2, o critério de mensuração deixa de ser 12 meses e passa a ser lifetime. O que é o lifetime? Eu vou considerar as perdas que acontecerão se acontecer um evento de risco, uma inadimplência, no prazo esperado da operação, que seriam os 5 anos nesse exemplo. Ou seja, eu tenho que olhar para a vida toda da operação. Isso pode ser uma operação de 2, 3, de 5 ou de 30 anos, como um financiamento imobiliário, por exemplo. E aí, complementando, então, tem o estágio 1, o estágio 2, e o próximo passo é o estágio 3. O que é o estágio 3? O estágio 3 é o estágio análogo ao que a gente tinha no IAS 39, que são aquelas operações que já estão com problema de recuperação de crédito. Ou seja, são aquelas operações em que já há um evento objetivo de risco. A operação já está inadimplente, ou se for uma empresa, ela está em recuperação judicial, ou se for uma pessoa, ela perdeu o emprego e não vai mais conseguir pagar, enfim, você já tem o risco configurado e materializado, ou seja, você já tem a perda. E aí, a mensuração deixa de falar um pouco em a probabilidade de acontecer um evento de risco, porque o evento já aconteceu. Aí é o que a gente chama de, dado que aconteceu o risco, qual que é a perda efetiva que a entidade vai ter. Portanto, nesse bloco, o estágio 3, a mensuração já é na expectativa de recuperação. Então é uma operação que tem garantia, eu consigo vender essa garantia, qual é o meu custo de recuperar, no caso de veículos, retomar esse veículo, vender esse veículo num leilão, qual que é o deságio, quanto vai custar a cobrança. Enfim, no estágio 3, a mensuração já é com foco na recuperação de crédito, efetivamente. Só queria interromper, professor, para falar um pouquinho com o pessoal que está online. Primeiro, eu queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que nós tivemos bastante inscritos. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está tentando colocar exemplos para ficar mais claro, né? Porque eu acho que esse tema é bastante complexo, né? Então a gente está tentando trazer para o universo para quem trabalha com isso, mas também para quem tem curiosidade. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, mandem para a gente. No final da apresentação, a gente vai colocá-las, né? E aí, se tiver alguma coisa que ainda dê tempo para a gente responder, a gente vai tratar. Ok? Então, só para... Aí eu tenho algumas dúvidas, a gente falou um pouco do custo, né? Então, eu imagino que seja um custo tanto de equipe, né? De pessoas, quanto também sistemas para poder... a gente está considerando todo esse universo que antes a gente não tinha, né? Agora, falando um pouquinho de Basileia, né? Que é uma curiosidade que eu tenho bastante também. Qual que é a relação que tem a IFRS 9 com o Acordo da Basileia? Que é um tema bastante discutido também nos últimos anos. Existe uma relação, claro, são reguladores diferentes, uma coisa é o regulador contábil, outro é o regulador prudencial, que regula as instituições financeiras, mas o que a gente vê na IFRS 9, ele
ele é muito próximo do que o Acordo da Basileia já previa de uma longa data, que é você olhar para a perda esperada e para você olhar num horizonte principalmente de 12 meses. Né? Então, a gente tinha na regulação contábil e na regulação prudencial um gap. Enquanto a regulação contábil tratava de perda incorrida, exigia provisão só quando eu tivesse um evento objetivo de perdas, a regulação prudencial, o Acordo da Basileia, já tinha essa visão mais prospectiva, mais forward-looking. Eu já exigia capital para as perdas que poderiam acontecer no futuro próximo, no caso, na janela de 12 meses. E com essa mudança que a IFRS 9 traz no critério de mensuração, esses dois regramentos passaram a ser muito mais próximos. Né? O que, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de entender os mecanismos de proteção de risco de uma instituição financeira, são muito mais adequados, porque você está olhando tanto do ponto de vista contábil quanto do ponto de vista prudencial, mais ou menos sob a mesma ótica. Tá. Eu acho que seria isso. Não sei se a gente tem alguma pergunta do pessoal do Facebook. Tem muita coisa para se discutir sobre isso, mas a gente não vai se esgotar hoje sobre essa questão. Tem alguma pergunta do Facebook de algum aluno? Até agora, sem perguntas. Eu queria fazer uma pergunta sobre as provisões do risco de crédito. Porque a gente, né, o risco de crédito é algo que no Brasil a gente tem muito o que se falar, né? Então, assim, acho que é uma coisa que os alunos sempre questionam também, a gente fala sobre risco de crédito. Você falou do ponto do impacto em termos de custos, impacto operacional, impacto de implementação, sistemas, capacitação, equipe, que são muito importantes. Mas tem um impacto que também é muito relevante e que foi talvez a grande preocupação quando a IFRS 9 foi publicada em 2014, que é o aumento das provisões. Né? Quando você antecipa o evento de risco nessa visão perda esperada, você está reconhecendo antecipadamente uma provável perda, portanto você vai ter que provisionar essa perda. Então, no fim das contas, o que a gente tem é um aumento das provisões para risco de crédito. E, aumentando provisões, as consequências são redução de lucro, redução de patrimônio líquido, redução de dividendos, redução de bônus e todas as coisas que derivam do resultado. Então, isso foi uma preocupação internacional, o impacto nas provisões que esse pronunciamento traria, e essa preocupação ela foi muito mais relevante nos bancos, porque o volume de ativos financeiros expostos a risco de crédito é muito maior, portanto, o nível de provisões é muito significativo. Tem várias pesquisas e estudos que tentaram dimensionar esse impacto nas provisões. Né? E esse impacto ele se mostrou relevante principalmente nos bancos europeus. Você tem um impacto na provisão e, consequentemente, uma redução no capital para fins de Basileia. Dependendo da estimativa, esse impacto chegava até meio ponto percentual de redução do capital de Basileia. No Brasil, a gente tem uma situação um pouco diferente. Por quê? Apesar do IAS 39 exigir provisão somente para perdas incorridas, a contabilidade das instituições financeiras, do Banco Central, o COSIF, ela já exigia provisão para a perda esperada. Então, do ponto de vista de conservadorismo, o regulador prudencial brasileiro, Banco Central, já era mais conservador do que o regulador contábil internacional. Então, os bancos eles já faziam um volume de provisões maior no balanço no COSIF. Portanto, esse impacto, considerando o balanço no COSIF, ele é muito menor para os bancos no Brasil do que para os bancos
internacionais, os bancos europeus, os bancos americanos, né? Então, o Brasil acabou ficando, em função desse conservadorismo maior do Banco Central, numa posição muito mais confortável do que a Europa e os Estados Unidos, porque aqui já se tinha uma provisão mais conservadora, mais nessa perspectiva de perda esperada. Eu acho que existe essa preocupação em relação ao Brasil, porque os nossos percentuais são altos, né? Então, Sim. assim, a gente não vai entrar hoje para falar de pessoa física, mas aí falando um pouquinho dos percentuais que a gente tem, até, exemplo, cheque especial, que é alto, e todos dizem que é pela inadimplência, pelas provisões. Então, existe uma preocupação que tenha aí um valor alto. Então, acho que para o Brasil, por ter esse histórico e por ter algumas questões, acho que foi bem debatido aí na entrada, né, do IFRS 9, imagino, que tenha sido também uma das preocupações aí dos bancos, né? E claro, se o produto acaba ficando mais caro, né? Então, o final acaba sendo repassado por um produto financeiro. Esse é um debate mais abrangente, mais complexo e que está sendo feito bastante, né? Você exigir mais provisão impacta o preço do crédito e no Brasil, né, as taxas cobradas pelos bancos, em geral, não são baixas. Então, tem esse outro debate, mas acho que é um debate para uma outra oportunidade, porque ele é longo e complexo. Pessoal, a gente esgotou o nosso tempo e aí quando começa, né, a gente pegar algumas questões aí, pessoais inclusive, né, de economia, e a gente comentar sobre as nossas finanças aí, então tem muito o que se dizer. Se alguém quiser falar sobre isso no próximo webinar, a gente pode tentar agendar. Professor, mais uma vez, obrigada por ter vindo, por falar sobre isso. Obrigada a vocês que estão assistindo, pessoal e a equipe. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado a todo mundo que está assistindo. É breve, né?